Oi, pessoal da terceira série, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estamos aqui para mais uma aulinha aí de artes. E hoje nós vamos tratar aí de um assunto bastante interessante, né? Já viemos aí de outros encontros falando sobre isso, né? No encontro anterior nós tratamos aí da origem do cinema, falamos aí sobre os irmãos Lumière, né? Falamos de algumas formas que permearam aí na linha do tempo, né? Que trataram de cinemas, cada um com a sua forma diferente, né? Então vimos o praxinoscópio, vimos aí a lanterna mágica, né? Que era meio retrógrado, mas tratou do cinema aí na época. Vimos também o cenógrafo, até chegar numa forma mais evoluída, que é o cinematógrafo, né? Que aí trouxe a primeira produção cinematográfica do qual a gente tem registro. Hoje nós dedicaremos nosso tempo ao cinema expressionista, né? E aí nós temos como objetivo da nossa aula fazer uma breve introdução da fotografia, né? Então, em um primeiro momento, nós vamos falar aí dessa fotografia. Por quê? Porque essa fotografia, ela é o norte, né? Ela é a base aí para a construção do cinema. Então, alguns materiais que foram utilizados para fotografia também vão ser utilizados aí para o cinema. Então, ela é o referencial, ela é o norte também para essa história do cinema. Após isso, nós vamos conceituar o cinema expressionista. E para conceituar esse cinema expressionista, nós vamos trazer um pouquinho do contexto histórico, algumas características dos filmes pertencentes aí a esse tipo de cinema e alguns diretores. Então, esse é o nosso objetivo a ser alcançado hoje. Quando a gente está falando de cinema expressionista, o cinema expressionista ele está totalmente ligado ao expressionismo alemão, né? Que é o estilo que retrata as emoções por meio das distorções de formas e cor. Não sei se vocês já ainda lembram, né? Nós estudamos aí em sala de aula a vanguarda, né? O movimento vanguardista aí, do qual a gente chama de expressionismo. E aquela arte lá, aquela arte, não sei se vocês lembram do grito, aquela arte distorcida, a distorção das formas, o jogo forte de emoções, o jogo forte aí da expressão, né? Pinceladas grosseiras, né? As cores bem marcadas, isso vai ser referencial para o cinema expressionista, além do teatro expressionista. O teatro também ele vai ser em norte para a criação desse cinema expressionista. Como a gente sabe, né, os filmes nessa época eles eram mudos e em preto e branco, né? Então, sempre que pegarem aí cinema expressionista, eles vão ser mudos e em preto e branco. Mas por que que esses filmes eram mudos, né? Porque vem-se aí, né, de uma linha do tempo que ainda não tinha essa tecnologia e ainda estava aí no momento de estudo das origens da fotografia, né? Então, quando a gente está falando aí desse estudo aí anterior, né, esse estudo que antecede aí a história do cinema, começa com a fotografia. Nós precisamos entender um pouquinho aí dessa história. Então, a primeira fotografia do mundo foi feita em 1826, tá? Para quem não conhece, foi feita pelo francês aí Joseph Niepce, né? O Niepce ele foi responsável aí pela primeira forma de fotografia. Essa fotografia ela foi baseada em alguns conceitos científicos. Então, na criação dessa primeira fotografia, né, utilizou-se o funcionamento do olho humano. Então, a teoria que era o seguinte: nós não vemos as imagens, a luz reflete sobre essas imagens, e a partir desse refletor, a partir dessa reflexão, essa imagem chega até os nossos olhos. Então, ela só é possível aí chegar até os nossos olhos por meio dessa luz, que reflete aí sobre os objetos e chega até os nossos olhos. A partir dessa teoria, criou-se a câmera obscura, né? Para quem não conhece esse momento aí, né, essa inovação aí da época é chamada de heliografia. E o que era esse processo de heliografia criado pelo Niepce? Era colocado uma câmera escura, né, a partir dessa ideia que a luz refletia
né, em alguma coisa e projetava a imagem. Então, era feito nessa caixa escura um pequeno orifício. A partir desse orifício, entrava, passava-se a luz, batia na superfície fotossensível e refletia na parede que estava ali dentro, mas refletia de forma inversa, né? Aqui nós temos aí o carinha dentro dessa câmera escura aí, com a imagem projetada, né? Para a época, bastante inovador, né? Foi uma grande descoberta. Aqui nós temos outra imagem do carinha lá dentro, né? A moça lá fora, o pequeno orifício incide essa luz e a imagem que está lá fora é projetada lá no fundo, né? Então, baixa uma superfície fotossensível e é projetada lá no fundo. Então, essa foi uma das primeiras formas de fotografia aí, inventadas por Niepce. Com isso, com as inovações, surge, né, a câmera obscura portátil. Então, agora não era mais uma caixa enorme que podia entrar, agora era portátil, podia levar aí para qualquer lugar. E aí nós temos aqui, trouxe para vocês a primeira fotografia aí, que a gente tem registro, percebam que a qualidade não foi muito boa. Ela foi feita em 1826 e ela foi feita sobre uma chapa de metal. Nessa chapa de metal era colocada aí, exposta à luz, né? E ela esquentava e projetava essa imagem. Só que essa primeira imagem demorou um tempinho aí, demorou cerca de 8 horas e ainda não saiu aí com a qualidade boa. Contudo, vem evoluindo, né? E surge outro nome aqui na história, que é o Daguerre. O Daguerre, né, em 1839, ele mistura processos químicos, né, nessa chapa. E a chapa agora não é mais de metal, é de prata, e ela é sensibilizada com o iodeto de prata. E com isso, com essa mistura aí, tanto da chapa de prata aí, que ela esquentava, e a mistura desses processos químicos, a fotografia aí passou de 30 minutos aí de exposição, então um processo aí mais rápido graças ao Daguerre. Aqui nós temos, né, a caixa que ele utilizava aí, que era o daguerreótipo, e ele é a primeira câmera fotográfica comercializada. Então, é a partir desse momento aqui que começa, né, a ter uma democratização aí da fotografia. As pessoas de Paris vão ter acesso a essas fotografias, o que antes era só a nível de estudo. Então, na época do Niepce aí, era só a nível de estudo. Fotografia, ela estava restrita aí, só quem estava estudando sobre, e era muito cara, e acaba que o daguerreótipo, ele acaba democratizando essa fotografia, né? Também ainda era um processo demorado, tinha que ficar escuro, né, para poder fazer essa revelação, mas inovou na época e democratizou aí a fotografia, né? Todos puderam ter acesso. Essa aí é a primeira selfie do qual a gente tem registro, é o próprio Daguerre. Ele próprio aí fez a fotinha dele, né, para estrear aí esse material, e ficou bem bacana, né? Com os avanços, né, desses estudos aí sobre fotografia, surge outro nome importante, que é o Talbot. E ele faz a invenção do negativo fotográfico. E aí, o que acontece? Lá na época do daguerreótipo, essa fotografia era revelada e pronto, não tinha possibilidade de fazer outras fotografias, era só esse pronto. Com o advento aí do negativo e positivo, né, iniciado aí por Talbot, essa fotografia ela vai ficar aí, vai ter um negativo e um positivo dela, que pode ser aí revelada depois, que pode ser aí, eu posso ter várias cópias, né, da mesma fotografia. Então, isso aí foi inovador para a época. E posteriormente a gente tem aí a primeira câmera aí da Kodak, 1888, né? E ela fala assim, você aperta o botão e o resto, né, nós fazemos. Então, essa era o intuito aí dessa câmera Kodak, a propaganda bem tendenciosa. Era uma câmera barata, contudo, a revelação era cara, né? Então, era bem que estratégico aí para a época, mas foi também inovador. Aqui nós temos algumas câmeras, né? Aqui o flash, né, que dava aí
uma fotografia mais instantânea, mais legal, mais bacana, né? E esse último aí que é o filme, né? Aquela questão do filmezinho, que a gente podia pegar lá o negativo e fazer várias fotografias. Eu acho que vocês não são dessa época, mas eu, por exemplo, me recordo bem disso daí. Então, esse filme aqui, com esse enquadramento, com esses furinhos aí, ele vai, né, ser o rolo de filme do cinema, né? O rolo de filme de película de cinema é bem parecido com esse rolo de filme aí da fotografia. Então, isso acabou que foi motivador aí para o cinema estar inovando. Então, eles utilizaram aí a mesma técnica, né? Praticamente a mesma técnica. Aqui, né, nós temos os rolos, esses rolos que eram colocados aí, né, nas máquinas de cinema, e dependendo do tamanho do filme, maior era esse rolo, né? Então, até pouco tempo era utilizado, né? E aqui nós temos uma perguntinha aqui, né, com relação à fotografia. Que invenção foi muito importante para a criação do cinema, né? Então, com relação a essa fotografia, qual foi a invenção aí muito importante para a criação do cinema? Foi os negativos, né? O rolo em acetato, né? Então, esses negativos aí, o rolo em acetato, como eu mostrei aqui para vocês, foi aí bem motivador para o cinema também. O cinema utilizou-se dessa mesma técnica para estar reproduzindo aí diferentes filmes, né? Então, aqui nós temos o rolo aí da fotografia e aqui nós temos o rolo, a película aí, né? Também para o cinema, que era colocada nesse rolo e eram os negativos aí em acetato, certo? Então, isso também foi aí motivador para o cinema. Continuando, né? Então, só retomando aqui a primeira imagem fotográfica, 1826, Niepce, 1888 surge os negativos aí em acetato, que a Kodak cria, né? E esses negativos em acetato vai ser aí um momento motivador também para o cinema, porque o cinema vai utilizar dessa técnica aí para os seus rolos de filme, né? A primeira projeção de filme que a gente tem início é 1896, a chegada do trem na estação, já falamos sobre isso, né? Lá no Grand Café em Paris, pelos irmãos Lumière, né? Primeiro filme com som, a gente começa aí com o primeiro filme com som em 1927 e é O Cantor de Jazz, né? Então, o primeiro filme com som aí, a primeira projeção aí com som foi essa. Ali nós temos aquela paradinha que é utilizada no cinema, né? Hoje não é tão importante, mas na época isso aí foi sensacional, foi uma ideia, né? Totalmente sensacional. Por quê? Porque como os filmes eles não tinham som, a partir do momento que tem a ideia de criar o som, o que acontece? Eles pensaram o seguinte, né? Nós temos a cena tal, a cena 1, e o som vai sair na tomada 1. Então, cena 1, tomada tal, que vai sair o som. E aí fechava, né? Fechava essa paradinha aí. No que fechava, quando a pessoa estivesse editando o filme, ela associava, né, a cena tal ao som tal, e o som saía exatamente na cena que era para ser colocada, e foi um momento aí inovador na criação desse negocinho aí. O cinema expressionista, ele está na Alemanha, né? E o auge desse cinema expressionista é nos anos de 1920. E aí nós vamos ter como primeiro filme, e é referência aqui para a gente, O Gabinete do Dr. Caligari, 1920, Robert Wagner, né? Então, aí é o primeiro, o percussor aí desse cinema expressionista. Quais são as principais características aí? Perguntou para vocês características do cinema expressionista, quais são? Temas sombrios, de suspense policial e mistério em um ambiente urbano. Então, geralmente vão ser
temas sombrios, temas de terror, questão do suspense e policial e muito mistério. Então, essa aí é a marca registrada do cinema expressionista. Vão aparecer também personagens bizarros e assustadores, uma distorção da imagem devido à excessiva dramaticidade. Então, a dramaticidade vai entrar aqui, o exagero, esse contorno aí das formas, essa distorção das formas, um jogo forte aí com as emoções, né? Tanto na atuação quanto na maquiagem. Então, isso aqui vai remeter também às artes visuais, a arte expressionista, que é o quê? Os contornos bem demarcados, essas pinceladas grosseiras, as cores fortes, aqui no caso a maquiagem bem forte, e uma cenografia fantástica de recriação do imaginário humano. Então, aqui ela quer fugir, esse cinema ele quer fugir aí da realidade, da objetividade, quer trazer essa ideia do fantástico. Aqui nós temos aí algumas imagens desse cinema, né? Para quem não gosta de terror aí é meio assustador. Então percebam aí como era aí. Então essa questão do mistério é tratada, essa questão do terror, do suspense, né? Percebam ali as expressões bem demarcadas, o uso da maquiagem aí bem excessivo, né? Então, isso era a marca característica aí desse cinema aí na época. Como eu disse, esse cinema ele vai tomar como referenciais a arte expressionista, né? Essa distorção das formas, essas pinceladas aí bem grosseiras, bem demarcadas, né? O jogo forte de emoções aí e expressão. E também vai tomar como norte aí o teatro expressionista, né? Então, para construir esse cinema, tomou como referenciais esses dois aí. Ali nós temos outras imagens aí do cinema expressionista, então cenas bem bizarras, bem misteriosas e bem de terror mesmo. Então essa era a marca registrada aí desse cinema expressionista. Então os pintores expressionistas alemães que inspiraram o expressionismo no cinema rejeitavam a representação naturalista de uma realidade objetiva, né? Então eles retratavam figuras humanas, prédios e paisagens de maneira distorcida, então era tudo muito distorcido, muito estilizado, era um estilo próprio ali, sem muita preocupação com as convenções da perspectiva da produção, para desorientar o observador, então deixar o observador em choque, né? Deixar ele meio assim, nossa, que negócio macabro, que negócio, né? Aí bizarro, né? Esquisito, então chocar aí esse observador. Essa abordagem era usada para transmitir emoções internas e subjetivas por meio de ferramentas externas e objetivas, né? Então era proposital isso daí. Esse tipo de cinema, ele nasce em que contexto? A Alemanha ela está saindo aí da Primeira Guerra Mundial, né? E aí ela vê, né, uma alternativa de fazer seus próprios filmes, né? Criar os próprios filmes. E aí nós temos outras criações aí, outros exemplos aí de cenas de filmes desse período. E os filmes expressionistas, eles permanecem, né, marcados por seus cenários e atuações, extremamente estilizados, seu visual altamente contrastado e edição simples. A maior parte deles era gravada em estúdios, onde se podia usar a iluminação e ângulos de câmera deliberadamente exagerados e dramáticos. Então, o forte uso aqui dessas luzes para demarcar mesmo essa dramaticidade, esse exagero, né, essa distorção aí das formas, para enfatizar algum aspecto particular dos personagens, medo, horror, dor e etc. Algumas das técnicas expressionistas foram posteriormente adaptadas por diretores norte-americanos, incorporados em muitos filmes de Hollywood, principalmente aí em filmes de terror. Então, ele foi um tipo de cinema que fez sucesso aí pelo mundo e foi referencial aí para outros tipos de cinema. Nós temos alguns filmes que são os principais filmes: Golem, 1920, o Paul Wegener. Nós temos
Nosferatu, 1922, A Última Gargalhada, 1924, Fausto, 1926, e ambos aqui cinemas mudos, né? Então, em preto e branco e sem som. Nós temos o diretor Fritz Lang, que ele vai trazer Dr. Mambus, o jogador 1922, Dr. Mambus, O Inferno do Crime 1922, M, o Vampiro de Düsseldorf 1931, Metrópolis 1926, certo? Aqui nós temos outro Gabinete das Figuras de Cera 1924, Paulene, Léo Birinsky, Homem que Ri, 1928, de Paulene, e Estudante de Praga, 1926, Henrique Gallen. Então, a gente vai responder agora uma perguntinha. Quais características abaixo não se aplica ao cinema expressionista? Então, a partir aí das características que a gente evidenciou, quais são essas, o que não se aplica aí? Primeiro, nós temos temas sombrios, maquiagem e expressão exagerada, cenários distorcidos e preocupação em retornar à realidade. Qual desses daí vocês acham que não pertencem às características do cinema expressionista? Digam para mim aí, respondam aí no caderno, né? E todos responderam, vamos confirmar aqui, né, a resposta. A resposta é preocupação em retratar a realidade. Tudo que o cinema expressionista quer é não retratar a realidade, né? Trazer aí figuras dramáticas, figuras misteriosas, bizarras, para distorcer essa realidade, né? Então, esse é o principal intuito. E para isso vai trazer temas sombrios, uma maquiagem exagerada, uma expressão exagerada e um cenário distorcido. Então, a gente começa aqui com o gabinete do Dr. Caligari, aqui a imagem e o post do filme, né? E aqui um pouquinho da história. Em um pequeno vilarejo da fronteira holandesa, o misterioso hipnotizador Dr. Caligari chega acompanhado do sonâmbulo Cesare, que supostamente estaria adormecido por 23 anos. À noite, Cesare perambula pela cidade, concretizando as previsões funestas do seu mestre, Dr. Caligari. Então, aqui nós temos a imagem aí bem dentro dessa característica, né? Aqui é o Dr. Caligari, e esse Dr. Caligari, ele era circense, né? E ele trabalhava no circo, né, como mágico. E nesse contexto aqui, nesse pequeno vilarejo, né, de Holanda, ele pede uma permissão, né, para fazer apresentações em uma feira lá, né, com seu circo. E nessa apresentação tem esse sonâmbulo aí, né? Então ele vai fazer uma apresentação e ele alega que esse sonâmbulo pode prever o futuro, né? E ele acaba conversando, esse funcionário não dá muita atenção e ele acaba sendo assassinado aí depois, né? Aqui nós temos a imagem do sonâmbulo, né? Julga-se que esse sonâmbulo ele ficou adormecido por 23 anos, mas esse sonâmbulo ele é controlado pelo Dr. Caligari, né? Ele é controlado e ele usa esse sonâmbulo para fazer os crimes, né? Então, como ele está hipnotizado pelo Dr. Caligari, ele faz vários crimes aí no decorrer da história, né? E aqui nós temos outras imagens, então olha o jogo de expressão, olha os personagens em meio, né, tenebrosos, em meio macabros. E esse daí é o sonâmbulo, né? Então ele usa esse sonâmbulo aí para fazer suas atrocidades, fazer seus crimes. E aqui nessa imagem nós temos a Jane, né? Que é a Jane da história, que o Dr. Caligari, né? Controla esse sonâmbulo aí para matá-la, mas ele acaba se apaixonando por ela, né? Então acaba se apaixonando por ela.
e não tem coragem de matá-la, né? E aí, posteriormente, ali nós temos um rostinho meio assustado, né, dela. E aí, ó, percebo um jogo de fortes emoções, distorção aí das formas, o uso exagerado aí, né, das pinceladas, dessa dramaticidade mesmo. Percebam o uso da dramaticidade aí, olha o olhar, a expressão bem expressionista mesmo. Ali, né, o momento que ele está ali meio que controlando esse sonâmbulo, ali ele corre, a mulher correndo, né, com medo do sonâmbulo, e ali ele ainda pega a mulher, né, a Jane, ainda consegue ali, mas não tem coragem de matá-la. E aqui é o momento que as polícias, os policiais estão absolvendo, né, esse sonâmbulo aí, mas quem leva a culpa é ele, não é o Dr. Galigari, porque, segundo ele, estava só. Segundo ele, não, esse ficou omitido. Ele estava só controlando esse sonâmbulo, mas o que acontece? Quem leva a culpa é o sonâmbulo que fez essas atrocidades aí, mesmo sendo aí controlado pelo Dr. Galigari. Então, a carinha dele ali observando, né, sai ileso dessa. Então, bastante interessante aí. Outro filme do cinema expressionistas é o Nosferatu, 1922. Esse filme ele se parece bastante com a história do Drácula, né? Tem até umas histórias aí que ele sofreu ele né, foi processado porque foi um plágio, né? Segundo aí do ponto de vista da história, foi o primeiro plágio aí de alguma coisa de um filme aí no ponto de vista histórico, né? Então aqui nós temos a imagem, né, do vampiro. Então a história é bem parecida mesmo com a história do Drácula. Vão ter alguns pontos diferentes, mas foi considerado aí um plágio. Então ali é o momento em que o vampiro sai do caixão, né? Ele tá bem durão ali, então percebam aí o jogo forte de emoções, de expressões, marca característica aí do cinema expressionista. Ali outra imagem, ali é o momento que ele morre, né? Então, olha a expressão, olha o contorno, olha o uso exagerado aí das cores, né? Das pinceladas, então, bem sugestiva aí a arte expressionista. Então, a pergunta é, qual foi o primeiro filme do cinema expressionista alemão? Gabinete do Dr. Galigari ou Nosferatu? Né? A gente já sabe que é o Gabinete do Dr. Galigari, é um marco inicial, é uma referência aí para o momento, certo? Prosseguindo, né? Falamos até o momento sobre dois filmes do cinema expressionista, né? Então, o Gabinete do Dr. Galigari e o Nosferatu. Então, gostaria que vocês escolhessem, né, um desses daí e fizesse um desenho de uma imagem que representasse esse filme, né? Então, é arte, mas a gente trabalha, né, pouco com essa questão do desenho. Então, gostaria que vocês fizessem um desenho no caderno de vocês e registrassem aí, né? Pode até tomar como norte essas imagens que foram trazidas aqui, né? Tentar aí desenhar, criar um desenho por meio desse cinema expressionista, certo? Então, nós temos aqui outros filmes, A Última Gargalhada, 1924, né? Filme que deixa o diretor Murnau famoso e leva-o para Hollywood. Então, foi um filme que repercutiu aí, né? Que fez história, né? Um marco aí inicial. Nós temos também esse filme O Homem que Ri, 1928, de Paul Lene, e esse filme ele vai contar a história, né, de o pai desse cara comete um crime e ele acaba pagando por esse crime, e aí ele tem que fazer uma cirurgia, e essa cirurgia que ele faz, ele fica com o rosto só sorrindo, né? Então ele pode estar triste, ele pode estar alegre, ele fica só dessa forma aí, né? Só sorrindo. Então é O Homem que Ri, 1928, de Paul Lene, né? O personagem muito semelhante ao Coringa dos quadrinhos do Batman, né? Então dá até para fazer uma associação aí com essa história aí, né? Então, bem parecido mesmo, né? Bem sugestivo aí ao Coringa.
Então, resumidamente, preciso aí que vocês escrevam para mim as principais características do cinema expressionista alemão. Então, citando umas 3 aí já está ótimo, né? Quais são as características que permeiam aí sobre esse cinema expressionista? E aí é com vocês, vocês vão escrever aí para poder exercitar isso que a gente falou. Outro filme que é marco referência do cinema expressionista é o filme Metrópolis, 1926, de Fritz Lang. Ele vai tratar aí, gente, de uma sociedade futurista. Então, ele vai criar um espaço, né, totalmente futurístico, né? Então, um local, assim, que está além da cidade, além de tudo que é futurístico. Então, olha lá os prédios, um em cima do outro. Então, bem inovador mesmo, bem transformador. Só que nesse local aí, nesse espaço futurístico, os ricos, né, eles vivem super bem, eles têm lugares espaçosos, eles têm conforto e tudo mais. Contudo, né, o pessoal que é pobre aí tem que trabalhar em um local ali operário, né, e percebeu a quantidade de gente, foi utilizado muitas pessoas para fazer esse filme. E nesse lugar aí operário, essas pessoas trabalham muito, elas passam aí por, né, situações de trabalho em excesso. E aquele carinha lá, ele tá girando, ele precisa girar aquilo ali, ele gira aquilo ali 24 horas por dia, então ele tem que ficar girando aquele negócio ali. E assim, a fábrica trabalha em excesso. E nessa fábrica tem essa mulher aí, essa mulher todos adoram essa mulher, né? Ela é a chefe, mas todos têm um carisma aí por essa mulher dentro da fábrica. E ali a gente tem aí um exemplo, né? Que ela é um referencial lá dentro. E aí, o que acontece? Esse carinha aí, ele vai clonar essa mulher, né? Ele vai fazer uma clonagem dessa mulher para ver assim, já que todo mundo, né, tá em volta, vamos fazer mais uma. E aí ele vai clonar e essa mulher vai acabar virando um robô, né? E ali o dono dessa empresa ali até cumprimentando lá esse robô que era a mulher que era referência aí, né? Lá ele novamente. E um dos carinhas, né, que é rico aí também, é um dos donos aí da empresa, um dia ele vai lá observar, né, como que é o trabalho dessas pessoas. Ele acaba ficando meio assustado, né, e aí nós temos aí e o carinha que está lá rodando o negócio acaba desmaiando, né? E como a fábrica não pode parar, aquilo lá não pode parar de rodar, ela acaba explodindo, né? Então, essa fábrica aí, há uma explosão dela, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Então, aqui nós temos a pergunta. O filme Metrópolis, de Friesland, além de ser uma grande marca no cinema expressionista, é considerado um dos precursores de qual gênero no cinema? Ele é um dos precursores de ficção científica, né? Porque não é ação e não é terror psicológico, porque é um dos primeiros filmes aí que vai tratar dessa questão de ficção científica, com questões aí futurísticas, né? Até o próprio nome é sugestivo a isso daí, certo? E aí fica a perguntinha aqui para vocês dos filmes abordados nessa aula sobre cinema expressionista. Qual você achou mais interessante? Com suas palavras, diga do que trata esse filme. Você consegue associar esse filme com filmes mais novos? Explica essa relação. Se necessário, faça uma pesquisa aí, né? Para conhecer melhor esses filmes. Tem eles no YouTube também, se quiserem acessar. Lembrando que são filmes mudos, mas são bastante interessantes aí. Então, o que nós aprendemos na aula de hoje? Um pouquinho da história da fotografia, que foi motivador também para a história do cinema. Vimos um pouquinho aí das características do cinema expressionista e tratamos de alguns filmes e diretores aí desse movimento artístico, certo? Então, por hoje é só, né? Até o próximo vídeo, né? Obrigada aí e tchau, tchau.